Olá, queridos amigos, é um prazer estar mais uma vez com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. E o tema do nosso programa de hoje, fobias e medo de falar em público, que muitas vezes também é uma fobia. Tá? Então vamos entender um pouquinho sobre fobia, sobre como funciona isso na mente, como a gente pode desativar uma fobia, né? Como e por que ela nos prejudica tanto, e também diferença, né, entre fobia e síndrome do pânico. Muita gente confunde pânico com fobia, são coisas diferentes, são sintomas diferentes. A síndrome do pânico, ela é um distúrbio de ansiedade, né? Ela é, em essência, excesso de ansiedade, que faz com que a pessoa comece a ter uma ideia que a leva ao estado problemático, ao estado de pânico, né? Então, o distúrbio de ansiedade, a síndrome do pânico, ela pode surgir diante de qualquer situação, ela pode surgir até quando a pessoa está assistindo um filme, quando a pessoa está dormindo, ela pode acordar com o sintoma, pode acordar com um susto e já sentindo o sintoma. O sintoma da síndrome do pânico é, muitas vezes, sudorese, taquicardia, formigamento no corpo, tontura, e uma ideia de que eu vou passar mal, vai piorar, eu vou morrer. Né? Então a síndrome do pânico, quando ela está bem intensa mesmo, ela chega no medo da morte. A pessoa acha que ela vai ter um troço, vai ter um treco, vai ter um ataque, vai morrer sufocada, não vai conseguir respirar, vai ter um ataque cardíaco. Então é a própria mente da pessoa que vai aumentando o sintoma, aumentando, e levando ela a um estado de estresse, de tensão tremendo, né? Então é uma síndrome de pânico. Medo do medo. Medo do medo. Então eu tenho medo de ter medo, porque o medo piora o meu medo, eu fico com mais medo, aí eu vou morrer de tanto medo, né? Então é o que a gente percebe no pânico. É claro que muitas vezes o sintoma ele começa menos intenso do que isso, né? Mas normalmente é por aí o processo de desenvolvimento da doença. Então começa com taquicardias, com sudoreses, com sensações físicas que a pessoa não sabe por que está acontecendo, e aí vai evoluindo para eu vou passar mal, vou piorar, e aí a pessoa de fato piora a ponto de pensar que vai morrer. E aí tem gente que de fato quase que desmaia, cai no chão, se debate, derrama uma poça de suor no chão, entra em crise mesmo de pavor, achando que vai morrer, né? Quando na verdade é só uma crise emocional que daqui a pouco passa, né? e que vai voltar ali na frente. Então, síndrome do pânico precisa ser trabalhada como síndrome do pânico. É diferente de fobia. A fobia é um medo excessivo de um elemento específico. Ou, é claro, tem pessoas que têm fobias de mais de um elemento. Esse elemento pode ser um animal, né? Tem gente que tem fobia a insetos, então fobia a aranha, fobia a formiga, fobia a borboleta, fobia a joaninha, né? Então é comum encontrar fobia a um inseto específico. Tem gente que tem fobia a joaninha, não é fobia a aranha, né? É fobia a joaninha. Por que será que a pessoa tem uma fobia a joaninha? Então tem gente que tem fobia a borboleta. Então a borboleta dispara o estado fóbico, que é um medo gigantesco, desproporcional ao evento. Então uma borboletinha está voando na frente dela, ela tem, nossa, um medo terrível de mariposa. Se a mariposa entrou na casa dela, ou uma ou outra. Ou fica a mariposa ou fica ela. Ou alguém tira a mariposa dali, porque naquela casa ela não fica. Ou seja, a pessoa tem pavor de mariposa. Então, é o medo de um elemento. Então, tem gente que tem fobia a gato, fobia a cachorro, né? Fobia a pássaros, a passarinho. Então, a pessoa está na cidade, voa um passarinho em cima da cabeça dela, ela entra num estado fóbico, numa crise de medo, vive tensa, com medo de voar algum pombo perto dela, né? Então, pessoas que têm fobia à altura, à água, né?
Então, gente que tem fobia à altura a ponto de não conseguir subir numa cadeira. Se sobe numa cadeira, já dispara o estado fóbico. A pessoa já tem o medo, já começa a ficar tonta, já começa a entrar em pânico. Por subir numa cadeira. Tá? Então, exemplos drásticos de fobia à altura. Fobia a sangue. Né? Então, ela não pode ver sangue, nem seu, nem de ninguém. Às vezes é só o seu que ela não pode ver. Então, se fura o dedinho com uma agulha, a pessoa já entra num estado que desmaia, já começa a ficar branca, faltar ar, né? Ou seja, fobia a sangue. Como eu disse agora há pouco, fobia à altura, fobia a lugar fechado, né? Fobia a elevador. A pessoa não pode ficar no elevador. Tem gente que voa de avião, mas de elevador nem pensar. Não anda de elevador. Tem gente que tem fobia a avião. E assim por diante, né? Fobia de plateia. A pessoa tem fobia de ser observada por um grupo de pessoas. Então tem fobia de falar em público. Nossa, diante de um público ela trava, paralisa, tem um estado terrível, fica toda tensa, passa mal, né? Então fobia de falar em público. Tem gente que tem fobia social, fobia de convivência, fobia de contato com as pessoas. Então vamos lá. Fobia é um medo intenso, um medo gigantesco por um elemento específico, um animal, uma barata, um sapo, uma aranha, né? Altura, lugar fechado, fobia à água, não pode entrar na água, né, numa piscina de jeito nenhum. Tem gente que tem uma fobia de água tão intensa que não consegue colocar a cabeça embaixo do chuveiro. O chuveiro forte, botar a cabeça embaixo, nem pensar, a pessoa começa a entrar em estado fóbico. Quer dizer, parece algo irracional, e né? É irracional. É um medo sem lógica. Então a pessoa sabe que não vai morrer afogada embaixo do chuveiro. Ela poderia tampar o nariz, né, e ficar um tempo ali, mas ao entrar embaixo do chuveiro, mesmo com o nariz tampado, ela acha que vai morrer sufocada. Né? Ao entrar num elevador, já passa mal, já fica terrível, mesmo sabendo que é o transporte mais seguro do mundo, né? Ao subir numa cadeira, passa mal de altura. Né? Ao entrar um gatinho no recinto que ela está, ela passa mal. Quer dizer, é um medo irracional. Vamos lá. Então, mesmo sabendo que o gato não é venenoso e que você não cabe no estômago de um gato, você tem uma resposta absurdamente maluca quando o gato entra, né? Normalmente os homens não admitem. O homem que tem medo de gato, que tem fobia a gato, diz... não é medo. Na verdade, eu acho ele traiçoeiro. Eu não confio em gato. Não é que eu tenho medo, não. Eu não gosto. Normalmente, é um medo irracional, né? Você sabendo que a barata não é venenosa, que você não cabe no estômago de uma barata. Quando chega uma barata, você tem uma reação maluca, pior do que você visse um tigre, né? Porque tem gente que passa a mão na cobra, ok? Mas não passa a mão num gato. Fobia. Medo gigantesco, intenso diante de um elemento específico. Tem gente que tem fobia a andar na garupa de moto, a andar num carro com outra pessoa dirigindo. Não consegue andar de ônibus, muito menos de avião. Tem gente que tem fobia, gente, a boneca, ok? Não pode ver uma boneca que entra em estado fóbico, por causa lá do Chuck. Lembra o Chuck? Aquele boneco assassino? Pois é, então tem fobia de muito mais coisa, tá? Fobia, normalmente, ela é instalada em um evento. Na grande maioria das vezes, a fobia ela é instalada em um evento traumático da vida. Que pode ter sido lá na infância, na maioria das vezes, um evento traumático, normalmente, que a pessoa viveu, e às vezes um evento que a pessoa ouviu falar. Então alguém contou para ela de algo que aconteceu, e isso a impressionou, e aí, a partir daí, ela fica com medo daquele objeto. Então, digamos, alguém contou de um ataque de cachorro, um cachorro atacou alguém, machucou muito e tal, e aí a criança ouviu aquilo e a partir daí, quando chega um cachorro perto, ela já tem um ataque emocional. Por quê? Porque ao ouvir a história, ela criou as imagens, e ao criar as imagens na cabeça dela, ela cria, né, o trauma, ela cria a referência de memória traumática da mesma maneira como se tivesse vivido. Sabia disso? Ou seja, você cria memórias a partir de imaginação sua e não só de eventos vividos, né? Então eu lembro de quando eu vim para São Paulo, eu morava em Porto Velho, morei de 1 aos 7 anos em Porto Velho.
Rondônia. E aí quando eu vim para São Paulo, minha avó não queria que viesse, achava que era perigoso a gente mudar para cá, né? Meus pais iam mudar para São Paulo e tal. E aí ela dizia, mas meu filho, lá é perigoso, que ela via na TV, né, no jornal. As pessoas têm muito bandido, as pessoas na rua, quando você está andando na rua, vem alguém por trás e enfia a faca. Então ela falou isso. Ou seja, eu com 7 anos em São Paulo, morando ali no Brooklyn, a minha mãe não podia demorar 5 minutos para chegar do trabalho, né? O combinado dela chegar era 5h30 da tarde, dava 5h35, se ela não chegasse eu entrava num estado de loucura emocional, de pavor, de medo, achando que ela tinha sido morta na rua. Ou seja, o trauma daquilo que foi imaginado, o que a avó contou, já dispara um estado fóbico, né? Então, fobia é um medo gigantesco, desproporcional ao evento, a um elemento específico, diferente de síndrome do pânico, que é o medo de ter medo, medo de passar mal, é o medo de passar mal, medo de ter medo, é um pensamento, é um medo do que pode acontecer, medo de futuro, né? Ou seja, é uma ansiedade tremenda. Então, síndrome do pânico tem base em ansiedade e medos não resolvidos do passado. Aquela pessoa impressionável, assustável, impressionável. Com muita ansiedade, nossa, essas duas coisas juntas, está feita a receita da bomba, tá? É um processo mais lento para trabalhar, né? Precisa aí de um processo de 10 sessões, um trabalho mais com calma para trabalhar. Você precisa trabalhar todos os acúmulos de ansiedade da vida e também os eventos lá do passado de medo acumulados. Agora uma fobia de um elemento específico é algo muito simples de se trabalhar, se trabalha em poucas sessões, tá? E eu vou falar mais sobre isso porque é simples, como a gente trabalha agora, mas eu gostaria de inicialmente convidar você que tem aí algum processo, medo de falar em público, que tem síndrome do pânico, que tem alguma fobia específica, a vir se trabalhar no Desafio Ápice. O que é o Desafio Ápice? Você vem para algumas sessões. Se em 2 sessões, para resolver esse tema, se em 2 sessões você ainda não perceber mudanças, né? Porque a gente vai trabalhar com técnicas bem objetivas e profundas já desde o começo. Se depois de 2 sessões você não percebeu mudanças, nós devolvemos o seu investimento. Não é bacana isso? Compromisso com o seu resultado. Tá? Fobia, pânico, medo de falar em público, medo de lidar com as pessoas, timidez, medo de algum animal, altura, água, avião, né? Ou seja, se em 2 sessões você não perceber mudanças, nós devolvemos o seu investimento. Isso é técnica de última geração, isso é Desafio Ápice. Liga já para a Ápice, reserva o seu atendimento em São Paulo, capital, em Campinas e em Sorocaba. Nosso atendimento presencial, Campinas, Sorocaba e São Paulo, capital. Aqui em São Paulo, na região da Paulista, no bairro do Paraíso. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br. Informes. Nós começamos agora no final do mês mais um Practitioner em Programação Neurolinguística, formação certificada com certificação internacional em PNL, para você que quer se desenvolver para valer, se tornar super competente em autodesenvolvimento, né? Você vem estudar e aprender as técnicas do estudo da excelência humana. Essa é uma das definições da PNL, o estudo da excelência humana. Como você pode entender o funcionamento do seu cérebro, como o seu cérebro desenvolve e mantém padrões, aquilo que se repete na sua vida, em comportamentos, sentimentos e acontecimentos ao seu redor. Se você se repete num padrão específico, né, numa mesma sina de vida, aquilo sempre se repete, como você pode mudar isso de maneira objetiva, rápida, em você, para sempre, podendo superar os seus desafios ao longo de toda a vida? E para você, é claro, também que quer ser um profissional do desenvolvimento humano, quer dominar ferramentas poderosas para atender pessoas e se tornar um consultor em mudanças emocionais e comportamentais, um coach que tem a PNL como base do seu trabalho, portanto um coach diferenciado. Então venha fazer o Practitioner em PNL agora no final do mês. Por exemplo, a técnica cura rápida de fobia você aprende no Practitioner, no curso básico de PNL, não é legal? Você já aprende, já passa por ela, já atende outras pessoas. Muito bacana. E muitas outras técnicas para curar qualquer tipo de trauma.
tirar um comportamento indesejado, aquele comportamento que você repete, que você quer deixar de ter, adotar um comportamento que você não consegue ter, né? Por exemplo, fazer a atividade física que você quer fazer, lidar bem com críticas, disciplina, fazer com antecedência ao invés de fazer de última hora, autoestima, autoconfiança, eficiência em comunicação, relacionamentos, em desenvolvimento de networking. Tudo isso você desenvolve muito num practitioner em programação neurolinguística. Começa agora no final do mês, no dia 30. Saiba mais, se inscreva pelo 11 2361 5000. 11 2361 5000. E olha que legal. A gente está lançando hoje um processo bacana, né? É um sorteio de um curso de programação neurolinguística, de um practitioner inteiro. Um curso de 130 horas com certificação internacional. Que tal se tornar um penelista completo, né, e free, de graça? Você pode participar desse sorteio. Como é que a gente faz isso? Para participar, basta você acessar o seguinte, www.sorteiebf.com.br e clicar em Quero Participar, né? Então você precisa entrar no Facebook da Ápice Desenvolvimento Humano. Então você entra lá você entra lá na página da Ápice, na fanpage. Então, Ápice Desenvolvimento Humano. Clica lá em Quero Participar. Tá? Você tem lá o regulamento no link. É o link do sorteio. É o link da promoção, né? Do sorteio de um curso practitioner em programação neurolinguística. Você curte a página. E lá tem um post explicando exatamente como você participar, com um link para clicar e se inscrever no sorteio. É uma chance de ganhar o seu curso completo. O regulamento completo está lá, tá bom? E é válido até o dia 27 de abril. O sorteio vai ser no dia 28 e a gente vai comunicar quem foi o ganhador, né? E o curso já começa no dia 30. Então, se você quer ganhar um practitioner em programação neurolinguística, basta você clicar no post lá na página da apsedesenvolve.com.br, curta a nossa página, clique no post e tem lá todas as informações de como você participa, tá bom? E é isso aí. Lembrando que você pode também fazer o curso de Introdução à Programação Neurolinguística. O curso de Introdução à PNL é um curso de um final de semana apenas, onde você já se desenvolve bastante, já conhece bastante da PNL, e se apaixonar para valer, a partir daí pode continuar, né, e fazer o curso inteiro. Então, Practitioner em Programação Neurolinguística, começando agora no final do mês. E lá no meio do mês que vem, no mês de maio, começa a formação, o treinamento em constelação familiar. Então, aí já é para quem quer se aprofundar no conhecimento das constelações familiares. Para você que quer se desenvolver também a partir das causas familiares, encontrar as origens de várias questões que atuam em você e que vêm de muito tempo, né? Então você pode fazer uma formação intensiva, ela acontece ao longo de 3 meses, ou seja, você se forma aos finais de semana, mas é intensivo, então em 3 meses você passa por 6 finais de semana de formação em constelação familiar. Se trabalha pra caramba, né? De fato uma grande mudança na sua vida e se capacita para dar workshops de constelação familiar, atender pessoas. Se você já é um terapeuta e quer usar a constelação como uma das ferramentas no seu atendimento. Então, o nosso diferencial, uma formação muito estruturada, né? Com embasamento estruturado, com metodologia estruturada para você sair do treinamento já montando os seus trabalhos, os seus workshops de constelação familiar. Você que é apaixonado por constelação, que é uma formação compacta ao estilo da Ápice Desenvolvimento Humano, estruturada, técnica, para você sair sabendo fazer, então vem fazer a formação na Ápice Desenvolvimento Humano. Começa agora em meados de maio. Você liga para a Ápice no 11 2361 5000. E a gente tem o nosso número para o WhatsApp. Você quer saber pelo WhatsApp, mandar um WhatsApp, qualquer informação da Ápice? Então, nosso WhatsApp é 981720228. DDD 11, mais uma vez vou repetir o nosso WhatsApp,
981720228. Muito bem. E voltando para o tema do nosso programa de hoje, fobia. Fobia normalmente é algo muito intenso de se sentir, mas muito simples de se trabalhar com programação neurolinguística. Porque, como eu disse, normalmente a fobia tem causa em um trauma, um evento que traumatizou e que a mente pegou como referência para disparar uma emoção gigantesca, né? Então vamos lá. A pessoa que tem trauma por dirigir, ela tem fobia a dirigir, ela pensa em dirigir, já vem um estado fóbico. Pode ter sido um trauma dela ter batido ou quase batido, por exemplo, numa vez. E aí a mente, quando ela vai tentar dirigir, a mente já dispara aquela imagem do acidente e aí ela tem uma resposta de medo intensa diante de uma ruazinha, né? Uma pracinha aí numa rua de bairro, que ela não consegue dirigir nem para tirar o carro da garagem. Quer dizer, então um evento pequeno dispara uma resposta adequada a um evento traumático lá do passado. Então uma pessoa que tem medo de gato. Hoje é um adulto de 50 anos de idade, mas não pode entrar um gato na sala que ele já fica incomodado. Por quê? Porque quando ele tinha 2 aninhos, 3 aninhos, ele foi lá, mexeu no gato e o gato arranhou ele. Ele pisou no rabo do gato, o gato mordeu, arranhou, saiu sangue, fez um barulho feio. E aí ele é um adulto hoje, mas que tem na mente aquela imagem monstruosa daquela cara do gato, né, fazendo um som terrível. E aí quando ele vê o gatinho entrando, um gatinho filhote, de um gatinho manhoso, né, delicadinho, dispara aquela imagem, né, ou seja, macabra, terrível, né, de um animal que ele, quando ele era pequeno, ele achava que era fofinho, ele foi lá e pisou, veio aquela fera, dispara isso dentro dele, ele tem uma resposta emocional super desproporcional a um gatinho mimoso, mimadinho, né, piquitchuchuco que está entrando ali. Quer dizer, então, é um evento do passado que a mente tem como um trauma muito terrível, ligado a uma emoção muito forte, né? Então pode ter sido um evento traumático com a aranha, com a barata, com a cobra, um evento traumático com o público, a pessoa que tem medo de falar em público, na grande maioria das vezes o que é? Um evento que passou por uma chacota, por uma humilhação diante de plateia. Às vezes criança, hein? Então passou por um evento na escola lá, de se sentir humilhado, as pessoas riram dele na frente da sala de aula, ou o professor mesmo fez alguma brincadeira que a criança se traumatizou, o jovem se traumatizou. E aí hoje, diante de qualquer plateia, uma plateia amiga, que está torcendo por ele, querendo uma boa apresentação, ele projeta uma plateia nociva, terrível. E aí ele já entra em estado fóbico, nem consegue, tem gente que fala, mas nem pensar, se eu tiver que falar em público, me dá outro cargo, que esse aí eu não quero não. Me dá um salário mais baixo que eu não preciso de público, de falar em público. Então, medo intenso de falar em público. Isso a gente resolve de maneira muito breve, com programação neurolinguística. A PNL é a ferramenta eficiente. Olha só, como é que a PNL trabalha isso? Os pesquisadores da PNL foram estudar não só casos de fobia, mas também casos de pessoas que tinham se curado sozinhos das suas fobias. Porque tem algumas pessoas, uma minoria, que consegue se curar sozinho da sua fobia. Como é que essa pessoa consegue se curar sozinho da sua fobia? Normalmente é a pessoa que consegue se dissociar, ela consegue se olhar de fora, ela passa por um processo em que ela sai de dentro do trauma, né, porque quando dispara aquela emoção terrível, dispara aquelas imagens, ela está associada, ou seja, ela está dentro dela, revivendo aquela cena. A pessoa que consegue se livrar, ela consegue colocar isso fora e consegue se ver de fora. São poucas pessoas que conseguiram fazer esse procedimento sozinho. Então, com a PNL é possível nós fazermos esse procedimento em laboratório, em técnicas, rapidamente, né, em poucas sessões ali, muitas vezes em 2 sessões é o suficiente para trabalhar uma fobia, para resolver completamente um medo de falar em público, um medo de animal, um medo de altura, de lugar fechado, enfim, né, avião. Quer conhecer, quer passar por um processo de desenvolvimento de equilíbrio emocional e se livrar de qualquer trauma da sua vida? Tem gente que tem fobia a sexo também, né? Por traumas lá de trás. Então, qualquer trauma da sua vida quer resolver, vem para a Ápice Desenvolvimento Humano no Desafio Ápice. Algumas sessões. Se em 2 sessões você não perceber mudanças, devolvemos o seu investimento. Não é legal? 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br.
Foi um prazer estar com você. Assista o programa no Facebook, digita lá Ápice Desenvolvimento Humano, no YouTube, e você tem no YouTube todos os vídeos disponíveis para você. Um grande abraço, tudo de bom. Eu sou Plínio de Souza, até o nosso próximo encontro. Tchau.